E assim, meus irmãos, iniciamos mais um estudo em nossa Casa Espírita Allan Kardec, a quem temos uma alegria imensa em colaborar com os estudos, com a aprendizagem que temos feito também, participando, assistindo às lives dos nossos amigos, nossos companheiros. Então nós vamos hoje abordar um assunto a respeito, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, quando nós nos encontramos em momentos de pandemia, em momentos de provas coletivas, às vezes nos assalta uma incerteza. Às vezes pensamos não estar recebendo aquele amparo, aquela ajuda que realmente desejamos, como se a nossa vontade fosse mais soberana do que a de Deus e do que as leis da vida, das leis naturais. Tendo em vista todo esse contexto que embasa a nossa vida aqui na Terra, é necessário compreender que certos pedidos realizados de nossa parte em relação a Deus e aos bons espíritos, à espiritualidade superior, aos anjos de guardas e protetores, todos aqueles irmãos a quem acreditamos estar sendo amparados nos momentos da nossa jornada, nós ainda somos, por vezes, crianças espirituais, achando que eles precisam atender a todos os nossos pedidos. É como se nós estivéssemos ainda num reinado e que ali houvesse súditos que a todo tempo, a todo instante, pudessem vir atender às nossas necessidades, das mais simples às mais complexas. Mas é necessário que a gente compreenda um pouco mais a respeito dessas leis que regem a nossa existência e que fazem com que nós possamos compreender que nem tudo é como nós pensamos, como nós desejamos e como nós muitas vezes queremos que a espiritualidade tenha que agir em relação às nossas vontades. Então, gostaria de dividir o estudo de hoje buscando na escolha das provas a nossa reflexão. Porque é muito comum, quando nós estamos aqui na Terra, nós imaginarmos que tudo está acontecendo sem um planejamento. Às vezes nós estamos agindo no dia a dia e não entendemos que há toda uma programação antecipada, por isso os espíritos sabem do que nós vamos passar. Muitas vezes, quando nós estamos formulando as nossas preces, os nossos pedidos de ajuda, nós já estamos sendo assistenciados dias, semanas antes de acontecer o que vai nos acontecer. E nós, então, nos falta esta visão mais dilatada, mais ampla a respeito do amor de Deus sobre nós. Então, quando nós nos encontramos no mundo dos espíritos, nós fazemos ali as nossas escolhas. Claro, meus irmãos, aqui compreendendo na medida que podemos fazê-la, porque há certas provas que não nos é lícito escolher se queremos ou não queremos passar. É necessária. E os benfeitores espirituais sempre nos orientam, conversam conosco, dialogam, planejam, mostrando para nós que se vamos viver esta ou aquela prova, é para que esta prova possa somar a nossa existência a fim de que nós possamos ter êxito e que o nosso progresso seja mais rapidamente alcançado, que a gente caminhe mais depressa para um fim da felicidade, da paz. Então, meus irmãos, a resignação é uma palavra primordial.
que a gente possa frente aos problemas, e aqueles de gravidade principalmente, que dizem respeito à nossa vida moral, à nossa vida espiritual e principalmente à nossa saúde, muitas vezes, como agora estamos vivendo, é necessário que a gente compreenda a bondade e a misericórdia de Deus agindo sobre nós, mesmo que venham ou advenham reveses nessa nossa jornada terrena. Então, os Espíritos, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, dessa escolha de provas que vai das perguntas 258 até a 262 do livro dos Espíritos, que eu convido os irmãos a pesquisarem e a estudarem. Mais especificamente, nós vamos nos deter a 258, que diz: se quando na erraticidade, antes de começar uma nova vida corporal, se o espírito tem a consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Então, essa pergunta nos remete a pensar se a gente tem essa consciência, se tem a previsão. Sim, meus irmãos, a razão nos convida a apreciar com profundidade esse assunto na escolha das provas. Quando o espírito está no mundo na erraticidade, né? Nós chamamos de erraticidade ao mundo dos espíritos, fora ainda do corpo, ainda não encarnou, tem o seu livre-arbítrio, uma escala progressiva. Até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo dentro da sua autoridade total. Então o espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas quando ele passa dos limites, no orgulho, na usura, falam mais altas as suas necessidades de se educar. E a mão de Deus então intervém, dando-lhe o que pode suportar e o que lhe seja de aprendizado. Então, quando a gente vê essa resposta dos espíritos interpretada por Hamed, ele vai dizer assim, que é necessário e que é permitido que nós escolhamos. Mas quando nós aqui na Terra, encarnados, começamos a caminhar e a trilhar um caminho que vai nos prejudicar, que as nossas escolhas morais estão sendo negativas, que nós estamos caminhando por uma vereda que não nos ajudará, então existe a intervenção e a mão de Deus, né, para que a gente possa voltar ao caminho que foi traçado muito antes de nós nascermos, para que a gente possa não errar ou errar menos. Então pois, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabe optar pelo que realmente lhe convém. Veja bem, meus irmãos, se alguém sentasse diante de nós e dissesse assim para nós: você quer passar, por exemplo, por essa epidemia bem, tranquila, sem problemas, ou você quer realmente ter problemas mais agravados diante da tua saúde? Nenhum de nós optaria pela segunda. Mas, às vezes, a segunda nos levará para o leito hospitalar, por vezes, nos dará o afastamento dos nossos familiares naquela hora, bem grave. Fará com que a gente pense melhor nas escolhas que estamos fazendo. Fará com que a gente possa observar a bondade de outras pessoas agindo em nossa vida. Quantas pessoas nos ajudam naquela hora, nos dando a medicação, nos atendendo. Muitas vezes deixando os seus familiares para estar lá conosco, nos dando banho, trocando a nossa roupa. Então nós nos sentimos ali naquele momento a necessidade da humildade, de pensar melhor no que nós estamos fazendo da nossa jornada, daquilo que realmente nós estamos escolhendo como prioridade para nós. Então, meus irmãos, o mal nem sempre é o mal. O mal, no sentido do sofrimento, é muitas vezes a parada para que a gente possa observar mais interiormente o que nós estamos fazendo das nossas vidas.
E aqui então eu vou contar uma história aos irmãos para que a gente compreenda que às vezes é necessário esse nosso retorno à nossa interioridade, ao nosso espírito, ao nosso eu interno e compreenda que nada neste mundo, por mais difícil que possa parecer, é por acaso. Então, a gente olha para as circunstâncias da nossa existência e às vezes a gente diz, eu não tinha necessidade de passar por isso. É o nosso egoísmo. É porque nós plantamos com consciência que estamos lá fazendo mal para alguém, ou talvez inconscientemente, mas lá no nosso interior nós sabemos que aquilo não é bom e na hora da colheita nós choramos, nós nos revoltamos, nós achamos que não existe justiça, nós queremos retomar a nossa vida normal sem nenhum tipo de problema. Então nós vamos conhecer a história de um jovem, de uma criança. Nós retiramos essa lição lá do livro Reencarnação e Vida de Amália Domingos Soler. Então a nossa Amália vai nos contar uma história muito interessante. Ela diz que ficou impressionada ao conhecer a história de uma criança que um dia estava brincando na rua com os seus companheiros, com os seus amigos, diante da casa, brincando com as crianças, e caiu no chão fingindo-se de morto, na brincadeira que estava exercendo com seus companheiros. Quando um cachorro, que ninguém sabe de onde, se atirou sobre o menino e deu uma tremenda mordida no seu nariz e desapareceu como um raio aquela criança. E o menino, desesperado, chorando, gritando, foi levado imediatamente ao médico. Mas chegando lá, o médico disse que se o cão estivesse raivoso e como o menino acabou tomando aquele próprio sangue envenenado da mordida, pelo nariz ali, pela boca, acabou por beber uma grande quantidade de sangue dessa ferida e então era bem provável que àquela época, no começo do século XX, não haveria recursos medicamentosos naquela região do interior para salvá-lo. E imediatamente a casa do menino converteu-se então numa cátedra de medicina. Vieram médicos de todas as partes ali da redondeza, mandaram chamar, e todo mundo tentando ajudar e medicar na medida que podia, mas chegou um momento que foi tudo em vão. Enfim, o pai do menino, com uma dor imensa no coração, obrigou-se a autorizar o médico que desse uma medicação para aliviar a dor e o sofrimento do filho, que acabou produzindo a morte dele. Então foi horrível, ter que ordenar, a morte do filho, e havia entre os médicos um que chorava muito. Ele era um jovem médico, mas ele chorava muito, e ele ficou tão assim desesperado pela morte daquela criança, que tiveram que ministrar também a ele medicação, porque ele ficou assim muito, muito abalado. Foi um caso que mexeu muito com ele. Então se perguntava, como poderia acontecer uma coisa dessas com uma criança? Como é que Deus permite? Aí nós falamos isso com toda a pompa, com toda a força do nosso espírito ainda infantil diante das coisas. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Que isso não era justo, Então todos os familiares e as pessoas que estavam próximas tiveram esse pensamento, e que é o nosso primeiro pensamento diante de um sofrimento, diante de uma dor. Houve muitas preces, houve muitos pedidos de ajuda, a família toda se movimentou orando e pedindo a Deus, e às vezes dá a impressão que Deus não nos ouve. Dá uma sensação de que não somos ouvidos. E aí então vem a explicação. Que em épocas muito longínquas, o menino teve
um comportamento para que esse sofrimento viesse hoje abalar, né, a ponto de tirar a sua vida física. Então ele pertencia a uma família muito orgulhosa, de uma árvore genealógica assim bastante importante no século passado. E esse menino chegou então uns 10 anos de idade, exatamente com a mesma idade que ele tinha aqui nessa reencarnação. Então vejo que às vezes nos mesmos instantes, na mesma idade, nós passamos pelos mesmos abalos. Ele tinha uma profunda antipatia pelo irmão mais velho, que já era mais moço naquela época. E esse irmão era um menino muito gentil, né? Embora ele fosse nobre, mas ele gostava muito das pessoas humildes. E ele se sentiu atraído por uma jovem, né, que era uma pastora, filha do servo do pai dele. Ele se namorou e ela também se apaixonou por ele. E um dia, então, foram fazer uma caça e ele levou o irmão mais jovem, não suspeitando, então, que aquele menino com apenas 10 anos de idade tivesse planos tão inferiores na cabeça. E o menino percebeu, então, que ele teve aquele encontro com aquela jovem e ele ouviu a conversa, né, que os dois iam se casar, que eles iam viver juntos. E ele ficou com tanta raiva daquele irmão, que provavelmente tinha causas anteriores, né? De antagonismos anteriores, do que uma criança de 10 anos ter tanto ódio do irmão mais velho, um irmão jovem. Existe também antecedentes a essa reencarnação, com toda certeza. E o menino chegou em casa e contou ao seu pai o que o irmão pretendia fazer, casar com aquela jovem campesina. Imagine, naquela época era inconcebível que isso acontecesse. E o próprio menino, então vocês vejam a cabeça já homicida daquela criança. O próprio menino sugeriu ao pai que sequestrasse a menina jovem, trancafiasse, e assim o fizeram. Trancaram ela num compartimento e dentro deste compartimento colocaram um cão raivoso, ou seja, um cão que tinha doença, né, a raiva. E esse cão, então, acabou por matar a jovem, devorar-lhe, né, porque a raiva, o cão com raiva realmente comete essas atrocidades. E aquela época, então, tudo ficou escondido. A menina era uma menina humilde, pobre, sem expressão, né, na sociedade. Ficou o dito pelo não dito, a menina ficou desaparecida e nunca ninguém soube deste crime praticado por uma criança de 10 anos, ou seja, mentalizado por uma criança de 10 anos. Então esse menino cresceu, o irmão ficou tão triste com o desaparecimento da jovem e desconfiou que havia sido o pai que havia tirado a vida da jovem para que ele não se casasse. E foi ficando triste, abatido, até que contraiu a tuberculose e veio a desencarnar 1 ano depois deste acontecimento. E esse menino mais jovem, ele continuou a cometer muitos desatinos durante a sua vida. Mas um em especial ficou gravado na sua consciência, né? Porque foi muito grave o que ele fez. Quando desencarnou esse jovem, chegando no mundo dos espíritos, que ele começou a ouvir toda a sua existência e que ficou muito marcado aquele ato, porque ele enxergava as cenas do acontecimento. E isso o abalou demais. E aí, então, mais tarde, quando ele assumiu a consciência, né, de espírito culpado do que havia feito, pediu então aos benfeitores e a Deus a oportunidade de retornar à Terra, né, a fim de retomar a sua existência carnal, passar pela prova que cometera em vidas passadas e desta forma poder
da má colheita, né, que fez, tornar a vida dele uma boa colheita dali para frente, através daquela morte que resgatou um passado culposo. É com certeza que ele voltou outras vezes, né? A criança voltou outras vezes, ainda para mergulhar na carne e transformar ainda em bem, em se transformar e evoluir, porque não é numa existência só que nós resgatamos todos os nossos delitos ou evoluímos de uma vez só. Então, com certeza, ele retornou muitas vezes. Muito bem, meus irmãos. Por que nós relatamos este caso? Para que possamos compreender que a escolha das nossas provas, seja elas quais forem, no âmbito espiritual, no âmbito moral, no âmbito carnal, fisicamente, quando nós estamos colhendo as nossas plantações do passado, é necessário que a gente compreenda que tudo que nos acontece tem a permissão de Deus, mas não porque Ele seja um mau Pai. Está assim nos reeducando para o futuro. Porque quando nós ainda não conseguimos amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo como ele merece e como nós merecemos também ser tratados e respeitados, é necessário nós vivamos provas que nos abalem. É necessário que vivamos provas que mexam com a nossa intimidade. E diante disso é que vêm essas provas dolorosas para nós, permitidas pelos céus, a fim de que a gente se reerga. Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, significa dizer, eu aceito com resignação aquilo que não posso mudar, mas também me esforçarei para modificar aquilo que for possível ser modificado. Então é assim que funciona a lei natural de Deus. Não é uma resignação tácita, não é uma resignação passiva, mas é uma resignação em que, mesmo no sofrimento e na dor, eu procuro compreender que aquilo que me aconteceu tem uma raiz que está em mim, mas que eu vou trabalhar incessantemente para me tornar mais humilde, se mexeu no meu orgulho, mais calmo, se mexeu na minha intimidade e me irritou, mais caridoso, se está mexendo com o meu lado emocional e que está me trazendo provas a fim de que eu acorde para a vida. Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, batei e vos abrirá, buscai e achareis. É exatamente isso, meus irmãos. É fazer com que as nossas provas tenham a força necessária que elas precisam ter para não ser repetidas. Porque se eu vivo experiências amargas me revoltando, não melhorando, não buscando mais as coisas espirituais, buscando muito mais as materiais, a lição fica pela metade. Eu sofri, lógico, já passei uma parte, mas ainda não consegui compreender e nem aprender e nem me reeducar diante da situação. Então, voltar e recomeçar tudo de novo. E muitas vezes nem é voltar, é na própria existência mesmo que nós vamos passar novamente pela mesma prova, até que tenhamos demonstrado intimamente em atos, em atitudes, que nós modificamos o proceder. Então a ajuda vem através da prece, vem através das boas intuições. Então é necessário que a gente busque essas boas intuições, faça as pazes com Deus, faça as pazes com os nossos protetores espirituais,
Tenhamos eles como companheiros de jornada, amigos verdadeiros, pais como pais e como mães, que nos amam profundamente, esses benfeitores, que estão a caminho conosco, lado a lado, e a gente precisa buscá-los. Como essa figura que nós estamos vendo aqui, que eu escolhi, né? Para nós vermos um momento de contrição que o nosso irmão está vivendo ali, pedindo, clamando, né, auxílio. E veja que coisa linda a figura, né, desse anjo abençoado, esse espírito iluminado, afagando, amparando. Eles não tiram totalmente o nosso sofrimento, mas eles nos infundem coragem, bom ânimo, alegria de viver, aceitação das coisas que estamos passando, sem culpar a ninguém, sem agravar as situações e as provas que nós estamos vivendo. Assim, meus irmãos, é desta forma que nós vamos sair desta jornada e desta reencarnação mais felizes, sendo espíritos mais evoluídos, porque os espíritos evoluídos são resignados. E mesmo aqueles mais evoluídos que nós conhecemos também passaram por provas, porque eles pediram essas provas mais duras para demonstrar para aqueles que estavam com eles a caminho o bem sofrer, que o mal muitas vezes é o remédio, como tem lá no Evangelho, o mal é o remédio. Então, o mal, na verdade, é o condutor de uma existência mais exitosa para cada um de nós. Sendo assim, quero desejar na minha intimidade a maior quantidade de energia salutar a todos que me ouvem. Que Deus habite no coração de cada um verdadeiramente e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sentida profundamente, a fim de que possamos ter bom ânimo e coragem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.